Meus amados irmãos em Cristo Jesus, a paz gloriosa do Senhor Jesus a todos, que Deus possa abençoá-los, fortalecê-los, independente de suas denominações e até mesmo religião. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma meditação. Estava aqui pela manhã lendo a palavra no livro de Juízes e ali eu comecei a reler, que eu já li por muitas vezes, a história de Sansão, um dos juízes de Israel, um período que antecedia a monarquia do povo de Israel. E eu preparei até uma mensagem, se Deus quiser, em algum momento eu vou estar ministrando em alguma igreja, em algum local. E a mensagem até tem como título: Cuidado, você é um nazireu. Nazireu, como Sansão ali diz que ele era um nazireu, ou seja, um consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. E a grande verdade é que também nós fizemos a analogia, também fomos consagrados. Também fomos, como eu escrevi aqui, fomos chamados, escolhidos e consagrados. E todos nós que fomos consagrados ao Senhor, recebemos dele a ação do seu Santo Espírito. Porque a fonte da força que Sansão possuía, uma força sobrenatural ao ponto de rasgar um leão como fosse um animal qualquer, carregar portas, derrubar colunas de templos, matar 1000 homens com uma queixada de burro, de jumento. Enfim, o Espírito Santo se apossou dele. Você for ler aí a partir do capítulo 13, o nascimento de Sansão, você vai ver alguns textos ali dizendo que o Espírito se apossou dele. Lá no versículo 6 do capítulo 14, fala: então o Espírito do Senhor se apossou dele, de tal maneira que ele rasgou de alto a baixo o leão, como fosse um cabrito. A força sobrenatural deste homem era oriunda do Espírito Santo de Deus. E não é diferente hoje. Como diz lá em Atos dos Apóstolos: sereis minhas testemunhas. Por quê? Recebereis sobre vós o meu Espírito. Recebereis poder, ao descer sobre vós o meu Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Desceu sobre nós o Espírito Santo. O Espírito Santo é a fonte de poder, de força, de vitalidade que possuímos para enfrentar este mundo, para continuarmos na batalha em frente a tantas dificuldades, lutas, e principalmente nesses últimos tempos, que enfrentamos tantas lutas ideológicas, lutas espirituais, lutas políticas, lutas financeiras, mas nós possuímos o Espírito, ou seja, o Espírito Santo nos possui. E através desta ação do Espírito Santo nós temos força, nós temos resistência. Eu até coloquei no que consistia a força de Sansão. Era no Espírito Santo. O Espírito de Deus estava apossando da vida dele. E assim é conosco. Se o Espírito Santo se apossar de nossas vidas, teremos força para vencer todas as dificuldades, todas as situações que se levantam em nossas vidas, que se levantam sobre a nossa vida. Como diz o Salmo 18, versículo 39, na parte A do versículo, na parte inicial do versículo: tu me deste força para a peleja. Deus nos dá força para a peleja. Eu quero declarar nesta manhã, ou nesta tarde, nesta noite, não sei qual horário que você vai estar ouvindo essa mensagem, que Deus está lhe dando força para a peleja, para a luta. Receba força, receba o poder do Espírito Santo para você alcançar a sua vitória. Mas o que me chama a atenção nesse texto, como eu falei o título da minha mensagem, quando eu for pregar em um lugar, vai ser: cuidado, você é o nazireu. Cuidado por quê? Cuidado porque o nosso inimigo, Satanás, o diabo, ele tem estratégias para fazer que percamos
a nossa força. E essa força que vem do Espírito Santo, ela vem através da nossa consagração, da nossa entrega, da nossa santificação. Palavras estas poucos ditas hoje na igreja, né? Consagração, santificação. Devemos resgatar isso, porque aí está a porta que vai trazer sobre nós o poder. Porque não é pela nossa força humana, mas é pela força e o poder oriundo do Espírito Santo que iremos vencer. A igreja será vitoriosa não é pela política. É claro que o cristão precisa ter noção na política, mas não é pela política. A igreja não vai vencer pelo poder financeiro, a igreja vai vencer pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo se apossando de homens e mulheres consagrados, separados. E como eu falei aqui, Satanás ele vai tentar usar estratégias para roubar a nossa consagração. E antecipando um pouco essa mensagem que darei em alguma igreja, ele tem 3 armas que ele utiliza, 3 armas que ele vai utilizar para roubar a nossa consagração. Assim como ele utilizou para roubar a força de Sansão. Sansão, como lemos aqui, ou uma parte pelo menos, perdeu a força porque as tranças da sua cabeça foram cortadas. A sua cabeça foi rapada. Não é que o cabelo que dava força, mas o cabelo era um sinal do seu voto de Nazireu, um sinal de sua consagração. O diabo quer roubar as marcas de Cristo em nossas vidas. Ele quer roubar o caráter de Cristo em nossas vidas. Ele quer roubar a imagem e semelhança de Deus em nossas vidas. Quer roubar e quer fazer morrer o novo homem que nasceu em nós. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E essas 3 armas são, meus amados, a atração. O que significa a atração? Não no sentido amplo da palavra em si, mas no significado daquilo que estamos falando. São as paixões, são os desejos secretos, são sentimentos, pensamentos que não agradam a Deus. Muitas das vezes vivemos com situações secretas em nossas vidas que vão roubar a nossa força, vão roubar a nossa saúde espiritual, o poder de Deus na nossa vida. Não estou aqui para acusar, estou aqui para trazer sobre nós uma conscientização que devemos limpar o nosso coração, limpar a nossa vida de todo pecado, de toda impureza. Estamos na graça de Deus, sim, mas a palavra de Deus é bem clara: aquilo que o homem semear, ele vai colher. E aquele que cogita das coisas da carne acaba se afastando das coisas de Deus. Então essas paixões, seja uma paixão sexual, seja uma paixão por si mesmo, uma autoestima exagerada, é aquela adoração ao o ego. Vivemos muito isso hoje, porque hoje é o sucesso, é o ser, é o ter, melhor dizendo, do que ser. E muitas das vezes essas paixões nos conduzem a uma cegueira, a um descuido espiritual, que acabamos perdendo a sensibilidade espiritual e entramos por caminhos que nos afastam do poder de Deus. Essa arma da atração, ela é vencida quando você volta a dar atenção aos princípios espirituais que muitas das vezes têm sido roubados. Uma coisa espiritual que é importante em nossas vidas: o temor ao Senhor, a expectativa da vinda de Jesus, saber que a inimizade do mundo é inimiga de Deus. Quando eu falo mundo, não falo pessoas em si, mas ao sistema,
a forma como esse mundo lida com as coisas, a forma como tudo como um rio que vai para o mesmo lugar, os desejos ilícitos, uma vida desregrada. É claro que eu falo de repente com pessoas que não vivem uma vida desregrada, mas existem algumas coisas de repente que têm roubado a força do Senhor na sua vida. Confessa, peça perdão a Deus, volte à prática das primeiras obras e o Senhor vai te renovar. Bem, vamos lá, a segunda arma, a ambição. A ambição é forte desejo de poder, riqueza, honras e glórias. Isso se encaixa perfeitamente nesses dias, correto? As pessoas são ambiciosas. Vemos aí escândalos dessas moedas digitais. Vemos escândalos financeiros, escândalos para lá e para cá, porque as pessoas, corrupção, porque as pessoas querem, elas são ambiciosas, elas querem riqueza, elas querem um forte desejo de poder. Quando isso entra no coração do homem ou de uma mulher de Deus, somos tentados a nos afastar do poder de Deus, a deixar de lado, a extinguir o Espírito Santo, como diz lá em 1 Tessalonicenses 6,19, não apagueis o Espírito. Ele é a fonte de poder, podemos apagar o Espírito Santo. E por último, a ambição estou falando, né? E por último, orgulho. Atitude prepotente ou desprezo com relação aos outros, arrogância. Nós vemos muito isso. E pasme, nós percebemos muitas das vezes isso em nossas vidas, o orgulho. Tem gente que tem orgulho do orgulho que tem. São orgulhosos, não voltam atrás, não abaixam a cabeça, não são flexíveis. A palavra do Senhor diz, se alguém pede a túnica, dê a roupa toda. Se alguém pede para andar 1 quilômetro, ande 2 quilômetros. Seja flexível. Esse é o valor de um homem ou mulher de Deus. E muitos caem pelo orgulho. O orgulho foi o que levou Satanás à queda, Lúcifer a cair. O orgulho seria maior do que Deus. A ambição, né? Que está muito ligada ao orgulho. Então essas são 3 armas que o diabo vai utilizar para derrubar, o que utilizou para derrubar Sansão. Sansão teve orgulho. Lá na parte B do versículo 20 do capítulo 16, quando Dalila cortou o cabelo dele lá com os homens e falava, lá vem os filisteus. Sansão fala assim, sairei como das outras vezes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Oh, querido, é o que muito acontece. Muitos não percebem que o Espírito Santo se retirou. E vão para as batalhas. E vão para as lutas. Daí vem as frustrações, derrotas inesperadas, decepções, por fim, apostasia, o esfriamento da fé, o que nós vivemos, como diz a palavra dos últimos tempos, o esfriamento da fé genuína. Vença essas 3 armas. É um grande perigo de irmos à batalha achando que ainda temos a força de Deus, o poder de Deus. E muitos estão sendo expostos ao perigo espiritual porque estão indo para a batalha, mas já sofreram dano, perderam as suas tranças, perderam a sua consagração e o sinal da sua consagração, e o poder de Deus não está agindo mais. E são vítimas fáceis do nosso inimigo, que fez lá com Sansão. Tirou os olhos. Primeira coisa que o inimigo fez com Sansão, arrancou os olhos. Ele arranca a visão. Quando perdemos a visão, perdemos o caminho, o rumo, perdemos o propósito. Temos que voltar a ter visão. Senhor, cura os nossos olhos. Põe de volta os nossos olhos, para que possamos ver, caminhar e continuar no seu propósito. Mas, não querendo me alongar muito, diz aqui no versículo 22 do capítulo 16,
o cabelo voltou a crescer. Irmãos, não importa em que situação você se encontre, não importa se seus olhos foram vazados, não importa se você está preso por grilhões, não importa se você está rodando moinho para os seus inimigos, seu cabelo voltando a crescer, ou seja, se a tua consagração voltar, se você separar o teu coração, se você separar a tua vida, se você se arrepender, se você voltar e clamar ao Senhor, há esperança, há um retorno, há um renovo. E eu gostaria de ler com vocês, lá em Jó, nos livros mais antigos da palavra de Deus, glória a Deus. Esse versículo, esse texto me chama muita atenção. Fala muito ao meu coração. Em alguns momentos da minha vida, até pouco tempo, falou muito ao meu coração. E com certeza falar ao seu coração. Jó, capítulo 14, versículos 7 até o 9. Pelo menos há esperança para a árvore. Se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Ao cheiro das águas. Águas simbolizam a palavra de Deus que está banhando o teu coração. Você voltará a dar frutos. Você voltará, mesmo que seja um tronco lá cortado, brotará e voltará a dar frutos. Queridos, volte. Não desista do Senhor. Eu quero orar pela sua vida e declarar que você está de pé, novamente, cheio do poder do Espírito Santo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero colocar cada vida que me ouve, que me vê nesta manhã, ou nesta noite, nesta tarde, que o Senhor possa levantá-los, que o Senhor possa quebrar os grilhões, possa dar a visão, colocar a visão restaurada, para que enxergue o teu propósito, o teu caminho. Que o Senhor abençoe cada vida, cada valente do Senhor, cura as suas feridas, restaura a sua alma, perdoa os seus pecados, restaure sua vida, o casamento, os filhos, a vida financeira, a sua igreja, a vida ministerial. Senhor Jesus, traga perdão, traga reconciliação, e que o novo tempo venha, Senhor, nascer nesta vida, e que ela possa estar fazendo parte do remanescente que o Senhor está levantando, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Maranata, Jesus. Que Deus vos abençoe. Até a nossa próxima mensagem. Missão Última Casa. A glória desta última casa será maior do que a primeira. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Eu amo você e Jesus muito mais. Deus abençoe.